E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada. Nosso objetivo hoje é desmistificar aquelas regras estritas e mega objetivas que garantem um julgamento justo, tudo sob a lente do nosso Código de Processo Penal. A gente vai explorar os artigos 251 a 253 para entender exatamente em quais momentos a lei bate o martelo e diz: opa, esse juiz está totalmente bloqueado de atuar nesse caso. Vamos mergulhar fundo nisso. Antes da gente olhar para o texto frio das leis, é super importante entender um conceito básico de estrutura. A autoridade de quem julga, que a gente vê tão bem representada pela espada, depende inteira e absolutamente de uma justiça e imparcialidade inquestionáveis, que é a balança. É exatamente essa balança nivelada que sustenta todo o peso da espada, certo? Nossa rota de hoje é bem lógica. Primeiro, o papel central do juiz. A seguir, a imparcialidade. Depois, as 4 causas de impedimento, as regras para juízos coletivos e, para fechar, os efeitos práticos e as nulidades. Primeira parada, o papel central do juiz e o seu dever de garantir a ordem. Sabe, no nosso sistema, o magistrado passa longe de ser só um árbitro passivo ali de braços cruzados. Ele é um gestor altamente ativo. E isso está cravado no artigo 251 do Código de Processo Penal. O texto diz o seguinte: ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos. E olha, esse dever ativo traz poderes fortíssimos. Inclui, por exemplo, a capacidade de requisitar a força policial para manter a ordem numa audiência. É literalmente um poder imenso sobre a liberdade e o andamento do processo. O que nos leva direto para a seção 2, a garantia da imparcialidade e os seus filtros de proteção. Isso ilustra brilhantemente uma divisão essencial no Código. Para que aquele poder gigante do artigo 251 seja legítimo, a lei precisou criar filtros reais contra vieses. De um lado, a gente tem o impedimento, nos artigos 252 e 253, que trata de causas completamente objetivas e laços irrefutáveis, tipo ser da mesma família, sabe? Do outro, existe a suspeição, no artigo 254, que lida com coisas mais subjetivas, tipo uma amizade íntima. O nosso foco nessa explicação é puramente o impedimento, justamente porque ele é absoluto e inegável perante a lei. Entrando na seção 3, vamos dar uma olhada nas 4 causas de impedimento, ou seja, a proibição objetiva do artigo 252. Mas qual é a lógica por trás disso tudo? É só pensar na clássica analogia da cena do crime. Um processo penal nada mais é do que tentar reconstruir um evento que aconteceu no passado. Quem vai julgar precisa assistir a essa reconstrução com a mente totalmente em branco, sem opiniões pré-formadas. Se o juiz já participou dos eventos ou da investigação antes, essa mente em branco simplesmente não existe mais. Faz sentido, né? O primeiro cenário que quebra essa imparcialidade está no inciso 1 do artigo 252. O bloqueio é automático se o cônjuge ou um parente de até 3º grau já tiver atuado no processo. E isso vale para um monte de funções. Se o parente foi advogado de defesa, promotor, delegado do caso ou até perito, acabou. É isso que afasta qualquer risco de contaminação familiar num julgamento. Já o inciso 2 foca no próprio juiz. A lei proíbe, sem exceções, que a sentença venha de alguém que já atuou nesse mesmo processo em outra função. Se quem hoje veste a toga já foi testemunha, delegado, perito ou promotor lá atrás nessa mesma ação, o processo estaria inevitavelmente contaminado pela visão que essa pessoa tinha antes. A terceira regra, no inciso 3, é absolutamente vital para o sistema de recursos funcionar direito. É proibido que um recurso seja julgado por quem já decidiu o caso numa instância inferior. Isso evita o chamado pré-julgamento institucional. Um recurso tem que ser avaliado por mentes completamente novas, garantindo uma revisão de verdade, e não só uma confirmação feita por quem já tinha batido o martelo sobre os fatos antes. E para fechar o artigo 252, a gente tem o inciso 4. É a regra que barra o interesse pessoal. O impedimento acontece se o magistrado, o cônjuge ou um parente até o 3º grau for diretamente parte do processo ou tiver algum interesse financeiro ou legal direto no resultado final. Basicamente, é a garantia de que a justiça não vai virar uma ferramenta de benefício próprio. Avançando para a seção 4, as regras para juízos coletivos nos tribunais e câmaras. Então, o ponto crucial aqui, nas segundas instâncias e cortes superiores, é entender como a lei blinda os grupos de julgadores. O artigo 253 é super direto. Membros de uma mesma família até o 3º grau não podem participar do mesmo painel de julgamento de um processo. Isso existe para assegurar uma pluralidade de ideias real durante os debates de um colegiado. Impede que os votos sejam alinhados só por causa de vínculos familiares. E chegamos à nossa última parte, a seção 5,
os efeitos práticos e as nulidades no dia a dia. É aqui que a teoria esbarra com tudo na realidade dos fóruns. Ignorar um impedimento não é um errinho qualquer. Resulta no que o direito chama de nulidade absoluta. Isso significa que o vício é fatal e completamente insanável. Se um processo for julgado assim, o ato pode ser questionado e anulado a qualquer momento. É bem diferente da suspeição, que gera uma nulidade relativa e tem um prazo bem apertado para ser contestada. Agora, o que é muito interessante de notar sobre toda essa estrutura técnica é como o sistema exige uma postura super preventiva, principalmente lá na linha de frente, nos cartórios judiciais. A triagem inicial é vital. É preciso checar os sistemas eletrônicos o tempo todo, buscando coincidências de nomes e identificando laços de parentesco antes mesmo do processo andar. Essa vigilância dos escreventes que impede que meses ou até anos de trabalho sejam jogados no lixo por uma anulação lá no futuro. Toda essa nossa análise nos leva a uma pergunta bem provocativa. A gente viu que o texto do Código de Processo Penal constrói uma barreira formidável com essas regras objetivas de impedimento. Mas a lei no papel não trabalha sozinha, né? A verdadeira imparcialidade só existe graças à atenção implacável aos detalhes por parte dos profissionais no dia a dia processual. Fica então a reflexão final. Até que ponto a justiça depende das leis escritas e até que ponto ela depende dessa vigilância humana constante nos tribunais? Vale muito a pena pensar sobre isso.